Bem, vamos lá. Vocês perguntaram muito aqui, falaram assim, Júlio, por que tem tanto médico falando mal da vacina, né? De um modo geral, quando você pensa em medicina, você pensa que há um consenso e todas as pessoas falam da mesma forma, do mesmo jeito. E normalmente não é assim, né? São seres humanos que interpretam a realidade, os temas, e às vezes tem uma divergência, né? No caso da vacina, não é isso que acontece. No caso da vacina, há um consenso mundial da relevância dela, né? Então, se falar hoje para dizer que não vacinar, que quem já teve não precisa vacinar, tudo isso, aí realmente a pessoa está destoando do que os maiores especialistas, do que as organizações, do que as sociedades do mundo inteiro. Às vezes, quando a gente fala português, a gente meio que vive numa bolha, e aí tem dificuldade com o inglês, e aí acha que tem uma polêmica. Não há polêmica da vacina. Não existe essa polêmica. A vacina é um consenso na sociedade científica. Júlio, quando você diz que é consenso que todo mundo fala igual, não. Vão ter uma ou outras pessoas que elas destoam. Isso acontece em tudo. Porque são milhões de pessoas, né, que estudam, que veem o tema, e às vezes vai ter uma minoria. Então, de um modo geral, esses consensos assim tão fortes como a vacina, eles são raros de acontecer, né? Por quê? Porque a experiência do ser humano com a vacina revolucionou, tratou muita doença, o conhecimento acumulado. Então, a maioria dos médicos você vai ouvir falar, não é que todo mundo fala igual, né? Porque a TV A ou B quer que você fale, ou porque senão você vai ser punido aqui no YouTube. Não, é porque é o óbvio, né? É óbvio no mundo inteiro que a vacina funciona. Se for na China, Rússia, Estados Unidos, Brasil, todos os órgãos públicos, tudo isso. Por isso que eu falo das teorias conspiratórias, porque as teorias conspiratórias, o que é que elas trazem? Elas trazem falsas dicotomias, falsos problemas, falsa sensação de que há uma polêmica na sociedade científica sobre isso. Não há. Não há. A vacina é o futuro, a gente sabe que é o que ela vai, o que vai resolver mesmo vai ser a vacina, né? A grande questão da vacina, que aí às vezes tem uma confusão, é que, ainda mais aqui na internet e no YouTube, você que faz vídeos, às vezes, ou médicos eu vejo falando, de possíveis complicações, possíveis intercorrências, né? Da vacina. Ele não está falando contra a vacina. Ele está alertando as pessoas de que pode acontecer algum tipo daquelas intercorrências. Então isso, Júlio, é maléfico? Eu acredito que não. Isso faz parte da gente médico. Por exemplo, o paciente vem para mim para cirurgia. Eu tenho cheio de vídeo aqui de complicação de cirurgia. Porque as complicações acontecem. Você faz a craniotomia, você tem 3, 4% das pessoas. Então, você a cada se você fizer, né, 100 cirurgias, você vai ter lá 4% de intercorrências. Então acontece. Como a gente não sabe com quem vai acontecer, você tem que falar para todo mundo. Isso não é ruim, isso não desestimula, isso é maturidade, maturidade científica, maturidade de decisão. Quando eu falo com o paciente que ele tem um risco na cirurgia, eu não quero que ele desista da cirurgia, eu quero que ele tenha plena faculdade e conhecimento, faculdade mental, inteligência para decidir o que é melhor para ele. Vão ter pessoas que vão olhar esses 4% que vai dizer, esse Júlio, eu não quero, meu papel é respeitar. No caso da vacina é um pouquinho diferente, porque a gente está falando de saúde coletiva. Então vão ter governos intervindo na sua vontade individual. E aí eu não vou entrar nessa polêmica. O meu dia a dia como neurocirurgião é muito de decisões individuais e pessoais. E eu respeito 100% do que a pessoa falar, mesmo que eu acredite que aquilo vai levar um dano ou um prejuízo para ela. Eu vou explicar para ela a minha impressão. No caso do ambiente da internet e tudo isso, o que eu acho que notei é que realmente existem poucos médicos contra a vacina, essa é a minha opinião, né? Poucos mesmo assim, você vê perdido, né? Mas existem esses contextos de complicações, de intercorrências, que às vezes dá a sensação de que está falando contra. Na TV aberta, tudo isso realmente se fala muito pouco, né? Dos possíveis intercorrências, são raríssimas mesmo. Então, cada setor de comunicação e tal, ele tem um papel diferente. A gente, como médico, de um modo geral, a gente fala das possíveis intercorrências, das possíveis complicações. Então, são abordagens diferentes. Então, tem muito médico falando contra a vacina? Eu acho que não. Eu acho que tem muito pouco. Casos perdidinhos falando assim sobre isso. Há um consenso mundial de que a vacina é importante, né? Falando das possíveis intercorrências, sim. Talvez você encontre mais médico ou na internet e tal do que na TV aberta, tudo isso. Porque cada coisa tem suas características, né? Então, por exemplo, sou neurocirurgião, estou fazendo um vídeo de vacina respondendo a pergunta de vocês. Quem me acompanha aqui no canal, normalmente é pessoas que gostam do tema e que viram o tema e ficam perguntando os detalhes. E aí a gente fala esses detalhes. Na TV aberta, uma coisa dessa não vai passar, não porque eles querem esconder, nada disso. É porque cada mídia e tal, ela tem sua estratégia e sua possibilidade. É que nem aqui vídeo de neurocirurgia. Eu falo complicação, porque as pessoas perguntam, né? Então você consegue, você tem mais tempo, é livre para quanto você vai falar, de falar o detalhe do detalhe.
Então, se for ver dor de cabeça, eu tenho dezenas de vídeos sobre dor de cabeça. Aneurisma, dezenas de vídeos, né? Quando eu vou na televisão, eu dou muita entrevista na TV. Eu vou falar de aneurisma de outra forma, porque você tem que ser pontual, é o tempo X e tal, então acho que essa tem um pouco a diferença. Tem médico falando contra a vacina? Eu acho que muito pouco, na minha opinião, eu pelo menos vejo. Médico falando de intercorrência aí eu vejo, aí depende do jeito de cada um falar e tal, mas muita gente pergunta, eles acabam falando, né? E a TV fala diferente disso? Fala diferente, porque cada um vai ter sua abordagem, sua estratégia. Acho que não é, quando você fala de intercorrência, qualquer coisa, a ideia não é desestimular e sim explicar, porque as pessoas têm que entender o que acontece, quais são os riscos, né? Só que aí você fala com um público com um grau de instrução, de escolaridade, de tal, completamente diferente. Então, às vezes você faz um intuito de, sei lá, eu tenho um vídeo aqui de trombose, eu digo 1 para 500 mil. A pessoa fala, 1 para 500 mil é muito, se for eu e tal. Às vezes o conceito de estatísticas, de chance, de probabilidade, às vezes um outro comentando embaixo, é a mesma chance de você ganhar na Mega Sena. Então as pessoas começam a entender essa noção de proporção, de proporcionalidade, de que tudo tem risco, né? Que os remédios têm bula e tem lá complicação pequenininha. E às vezes quem não está acostumado a isso, com a vacina veio tudo de uma vez, né? Então a ideia de que tem vacina 100% eficaz, eu vou esperar a vacina ficar boa para tomar. Não existe isso, né? A ciência é um constante, né? Ninguém vai esperar 5, 7 anos para dizer agora a vacina está boa. Daqui a 5, 7 anos já vai ser diferente. A boa daqui a 5, 7 anos já vai estar olhando lá na frente que vai ter alguma novidade e tal. Então a ciência ela é o tempo todo constante, ela é dinâmica. Então não existe aquele momento de dizer agora está pronto, né? E não existe nada que diz 0% de complicação. Então quando a gente fala de intercorrência, de complicação, você vê o médico, na maioria das vezes, né? Minha impressão é que é desestimular ou dizer, está explicando eventos que aconteceram num determinado contexto, tá bom? Espero que tenha ajudado, obrigado.